Olá, jovens! Então, antes de nós continuarmos aqui com o nosso tutorial de criação de um clone de Vampire Survivors, vamos fazer aqui uma pequena correção da aula anterior, que nós vamos tirar esse camera height dividido por 2, né, que nós não precisamos dele, e não precisamos dele aqui também no Y, quando nós formos criar, e também não precisamos desse teste aqui no X, né? Menos câmera widget dividido por 2, menos 16. E também não precisamos dele aqui quando nós formos criar. E vamos rodar aqui o código para ver se está funcionando certinho. E é para ele funcionar de forma correta. Se nós andamos para cá, ele vai aparecer aqui. E se nós andamos para cá, ele vai aparecer aqui. Se nós andarmos para a direita, ele vai aparecer na esquerda. Se nós andarmos para a direita, ele vai aparecer aqui na direita também. E uma outra correçãozinha, vamos evitar usar um número repetido, né? Quando nós destacamos aqui o número, olha só quantas vezes aqui que ele está sendo repetido. Então, para isso, vamos criar aqui uma variável, chamar ela de underline border. Vamos sempre usar esse underline antes para variáveis locais, né? Que são as que são criadas com esse var. Só por questão de organização mesmo, acaba sendo uma boa prática. E vamos colocar como 32, só para destacar aqui, se nós quiséssemos mudar esse 16 para 32, nós teríamos que mudar cada uma das vezes. Então, uma vez que nós temos isso armazenado numa variável, mesmo que ela seja uma variável local, nós podemos alterar ela uma vez e ela vai aplicar para todos os locais que está sendo usada essa variável. Certo? Agora, o que nós vamos fazer com o nosso inimigo? Nós vamos fazer ele perseguir, né, o nosso player, né, o nosso jogador. Para isso, vamos criar umas variáveis da mesma forma que nós fazemos para o player. Então, vamos ter a variável mov_x. Vamos colocar aqui no create como -1. Mesma coisa, mov_y, vamos colocar ela como -1 e a variável dir vai ser igual a -1 também. Por hora são essas as variáveis que nós precisamos aqui no dir, no nosso create. Nós precisamos também uma variável de velocidade, vamos chamar ela de spd, vamos colocar aqui como 0.75. O nosso player ele anda a 2, então vamos colocar aqui 0.75 para ele andar mais devagar do que o nosso player. E aqui nós vamos fazer um código muito semelhante ao código de movimentação do nosso player. O que nós vamos fazer? Nós vamos definir primeiro quem que é o dir. Então o dir vai ser igual a point_direction. Nós vamos colocar aqui x, y, o player ponto x, o player ponto y. E o nosso mov_x vai ser igual a length x. Vamos colocar o length, vamos chamar ela de spd, que é a variável que nós criamos, e o nosso dir. E a mesma coisa nós fazemos para o y. Mov_y vai ser igual a length_y, speed, spd e a variável dir. E agora nós vamos fazer o quê? X é mais igual a mov_x, e o y é mais igual a mov_y. E se nós rodarmos o nosso código agora, o nosso inimigo, né, o morcego, ele vai perseguir o nosso jogador. Ele tá andando bem rápido. E olha só que interessante também, ele tá aqui nos pés do nosso player. Então vamos corrigir isso também e diminuir um pouco a velocidade dele. Vamos colocar aqui 0.5. E vamos colocar aqui no oplayer.y -10. Vamos fazer mais ou menos igual à nossa câmera. Vamos testar para ver se está funcionando certinho da forma que a gente quer. Então ele está andando aqui mais devagar e olha só que interessante, ele está indo até o centro do nosso jogador.
Uma outra coisa que nós podemos fazer também, agora que nós temos a noção de quem que é o nosso player, de qual que é a posição do nosso player, nós podemos fazer isso daqui. O image underline nós vamos usar o image underline xscale, vai ser igual ao sign move underline x. Por que nós estamos fazendo dessa forma? Se o nosso inimigo ele está à direita do nosso player, ele está se movendo negativamente. Então, o image axis scale dele vai ser -1. Se o nosso inimigo ele está à esquerda, ele vai estar se movimentando à direita, ele vai estar se movimentando positivamente. Então, o sign vai ser 1. Então, se nós fazermos isso e rodarmos o nosso código, o nosso morcego vai estar virando na posição do nosso jogador conforme nós estamos andando. E isso está, então, funcionando perfeitamente também. E agora, como um jogo Vampire Survivors nesse estilo, todos os inimigos eles se comportam geralmente da mesma forma, né? Eles se movem, eles vão em direção a um jogador e apenas eles têm uma velocidade diferente ou uma quantidade de vida diferente. Tudo isso nós vamos definir mais para frente, né, nessa série de tutoriais. Vamos preparar, né, o terreno para fazer isso. Então nós vamos criar aqui um objeto pai para esse inimigo. Vamos chamar ele de opar enemy. E aqui no nosso obat, que é o nosso inimigo que nós criamos, olha só que interessante. Nós vamos ver aqui no evento step, cut event. Vamos clicar aqui em sim, que ele vai deletar. E aí nós vamos voltar aqui no nosso opar enemy, clica com direito aqui, paste event. Então todo esse evento veio aqui para o opar enemy. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o create. Vamos lá em cut event, clique em sim. Vamos no opar enemy, clicamos com direito, paste event. Então dessa forma nós podemos, né, recortar um evento e colar em um outro objeto. Agora voltando aqui no nosso objeto do morcego, nosso obat, vamos aqui nessa tecla aqui, nesse botão parent, e vamos adicionar, para quem é o nosso pai, é o nosso objeto opar enemy. E aí nós passamos a herdar aqueles eventos. Então se nós rodarmos o nosso código de novo, ele vai funcionar da mesma forma, conforme o esperado. E aí todo inimigo que nós criarmos e fazermos com que ele seja também filhos desse objeto opar enemy, eles vão herdar o mesmo comportamento. Nós não precisamos programar novamente tudo isso daqui, porque já vai estar herdado desse objeto, apenas mudando as configurações, como qual que é a velocidade e tudo mais. E agora, nós temos que fazer o spawn dos inimigos, né? Nós temos que fazer os inimigos aparecerem na tela. Mas é claro, nós não queremos que esse inimigo apareça aqui na frente, né, do nosso jogador, dentro da tela. Nós queremos que isso aconteça do lado de fora aqui da nossa tela. Para isso, nós vamos criar um objeto novo. Então vamos criar aqui um objeto, vamos chamar ele de OGame. Eu gosto de chamar ele de OGame porque para mim faz sentido dizer que esse é o objeto que literalmente controla tudo dentro do jogo. E nesse objeto nós vamos criar aqui o nosso evento create. No evento create, nós vamos criar aqui algumas variáveis. Vamos criar a variável cooldown underline time e nós vamos setar ela para run speed vezes 2. E a nossa variável cooldown vai ser igual a cooldown underline time.
Por que nós estamos fazendo isso? Já já vocês vão ver o que nós vamos fazer com essa variável. Vamos aqui criar um evento step. E o que acontece? Nós vamos reduzir a nossa variável cooldown. Então, cooldown menos menos. E se o cooldown, ou seja, né, se o nosso tempo ele ficar menor ou igual a 0, nós resetamos essa variável. Então, o cooldown vai ser novamente igual a cooldown time. E para nós garantirmos que o nosso inimigo não spawne dentro da área da tela, nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou a gente vai spawnar um inimigo aqui, né, na esquerda da nossa área da nossa câmera, ou à direita da área da nossa câmera, nesse espaço, ou nós vamos escolher para ele ser acima da área da nossa câmera ou embaixo da área da nossa câmera. Para fazer isso, nós precisamos de uma outra variável aqui no create. Vamos chamar essa variável de side e vamos colocar ela para ser igual a -1. Apenas para nós inicializarmos essa variável. E aqui no step, quando ele chega a 0, né, quando ele fica menor ou igual a 0, nós vamos dizer que essa variável side vai ser igual a iRandom 1, que nós queremos que ela seja ou 0 ou 1. Então, if side vai ser igual a 0. E antes vamos criar também algumas variáveis para ajudar no nosso spawn. Nós vamos criar uma variável var underline x, que vai ser igual a -1, apenas para inicializar também, e var underline y, que vai ser igual a -1. E aqui, a nossa variável underline x vai ser igual a random underline range. E nós vamos fazer o quê? O câmera.x, vírgula, o câmera.x mais o câmera.câmera widget. E a nossa variável y vai ser igual a choose. E nós vamos colocar o câmera.y menos. Vamos fazer aqui também uma outra variável. Vamos chamar aqui de var underline border também. E vamos colocar esse border com o valor 16. Então, o câmera.y menos border, underline border, né? Vírgula, o câmera.y mais o câmera.câmera underline height mais underline border. Então, o que nós estamos fazendo? Se a nossa variável for igual a 0, o que nós vamos fazer? Aqui na room para a gente visualizar. O nosso x vai ser todo esse espaço, daqui até aqui. Só que o nosso y ele vai ser ou aqui em cima ou aqui embaixo. E agora vamos fazer o contrário, né? Se o side for igual a 1. Então, como nós só temos duas variáveis, não precisamos fazer um else if side é igual a 1, apenas um else resolve. Então, se ele não for igual a 0, nós vamos copiar aqui e nós vamos fazer diferente. O nosso x é que vai ser o choose e o nosso y que vai ser o random range. Vou colocar aqui. Só que aí nós vamos usar aqui no random range câmera.y e o câmera.y mais câmera.height. E nós vamos usar aqui o câmera.y
ponto x menos a borda e o câmera x mais o câmera ponto câmera underline widget mais a nossa borda. Então, se for 1, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar ou aqui, todo esse espaço aqui, né? Aqui para cima, todo o espaço y, só que o x vai ser ou aqui ou aqui. Tendo feito isso, nós vamos criar agora, né? Nós vamos spawnar o nosso inimigo. Então, instance, underline create, underline layer, e nós vamos usar as nossas variáveis que nós temos aqui agora. Underline x, vírgula, underline y, vírgula, a nossa layer, que é a layer instances, vírgula, o bat, que é o único inimigo que nós temos agora. Vamos vir aqui na room, selecionamos a nossa camada de instances, vamos deletar o nosso morcego e vamos adicionar aqui o nosso objeto, o game, e vamos ver os inimigos spawnando. Então tá aqui o nosso player, aqui um inimigo aparecendo por aqui, um inimigo aparecendo por aqui, o inimigo aparecendo aqui à direita, um aparecendo aqui à esquerda e um aparecendo aqui por cima. Então tá funcionando perfeitamente aqui o nosso código. Só que é claro, os inimigos eles estão se comportando não de uma forma interessante, né? Eles estão todos ali amontoados. Nós vamos corrigir isso agora também. Então vamos vir aqui no nosso objeto do morcego, vamos no nosso objeto parente dele, né? Nosso objeto pai. E nós vamos criar uma nova variável aqui no nosso objeto create. Nós vamos chamar ela de push. E por hora vamos colocar ela para ser exatamente a mesma velocidade, né? 0.5. E nós vamos aqui em adicionar um evento. Vamos adicionar um evento de colisão. Então, quando o nosso opar enemy ele colide com opar enemy, ou seja, ele colide com um objeto que é do mesmo tipo, nós fazemos essa repulsão. Os inimigos eles vão ficar ali disputando esse espaço, mas eles nunca vão estar fisicamente, né, exatamente no mesmo espaço. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de algumas variáveis locais aqui também. Var underline dir vai ser igual a point underline direction, e nós vamos usar o oposto do que nós fizemos aqui no step. Aqui no step nós fizemos primeiro a nossa posição x e y, depois a do player. Aqui nós vamos fazer o contrário, nós vamos pegar primeiro a posição do outro inimigo, né, no caso. Então nós vamos usar um recurso padrão e nativo do Game Maker que se chama order. Order.x, order.y, x, y. Essa é a nossa direção. E aí nós vamos fazer o var underline move underline x vai ser igual a length dir x. E nós vamos usar a velocidade push, vírgula, underline dir. E vamos fazer a mesma coisa para o y. Var move underline y vai ser igual a length dir y, push e underline dir. E vamos atualizar a nossa posição. Então, x é mais igual a underline move x e y é mais igual a underline move underline y. E se nós rodarmos agora o nosso projeto, tá vindo aqui. Vamos ver. E olha só, eles não estão, né, na mesma posição. Só que, é claro, nós podemos perceber aqui que está acontecendo uma coisa interessante, né? Eles estão literalmente muito espaçados entre eles, e isso acontece por causa da configuração da máscara de colisão do nosso morcego. Então vamos vir aqui
e corrigir isso. Aqui no sprite do nosso morcego, nós vamos aqui em Collision Mask, vamos mudar de automático para manual e vamos dar aqui uma diminuída, né, na colisão do nosso morcego, para eles não ficarem também tão espaçados assim, e também eles não colidirem numa distância tão grande do nosso player também, quando nós formos colidir, a questão de os inimigos tirarem vida do nosso player e tudo mais. Vamos rodar aqui para ver essa mudança. E agora nós podemos ver que está bem mais suave, né? Mas ainda assim eles não estão ocupando exatamente o mesmo espaço todo amontoado, não, eles estão, né, tendo um distanciamento entre eles. E agora vamos fazer mais um ajuste aqui no nosso inimigo. Vamos colocar aqui por último que o nosso depth vai ser igual a -y. Por que nós estamos fazendo isso? Porque se nós não fizermos dessa forma, a posição deles, um em cima do outro, vai ficar um pouco estranha. E não é interessante nós fazermos isso, né? Nós deixarmos os morcegos com a depth, né, com a profundidade dele de forma aleatória. Que na verdade não é necessariamente aleatória, né? Geralmente é baseado na ordem em que o inimigo, que o objeto ele foi criado. Então, dessa forma, nós podemos garantir que os inimigos que estão mais embaixo, eles vão aparecer acima dos que estão acima deles. E uma última coisa também, vamos ver aqui no nosso OGame, é que quando nós usamos essas funções handle e choose, o Game Maker, ele, por questões de otimização, por questões também de você ter um controle, né, de às vezes ser necessário você ter esse tipo de controle, ele sempre mantém a mesma seed, né? Ele sempre mantém a mesma aleatoriedade. Uma vez que foi escolhida uma aleatoriedade, sempre roda essa mesma aleatoriedade no projeto. Então, para nós não termos isso, enquanto nós estamos testando, nós podemos colocar aqui no create desse objeto game essa função randomize, que aí toda vez que nós formos rodar, esse random range, esse iRandom e tudo mais vai funcionar de forma diferente. Olha só, agora ele apareceu por cima, antes ele tinha começado sempre spawnando os inimigos aqui embaixo. E por hoje, né, por essa aula, por esse vídeo, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos começar a configurar o setup, né, do nosso sistema de upgrades e vamos criar também a nossa primeira arma. E se vocês estão gostando do que vocês estão vendo, né, se inscrevam no canal, né, e ativem o sininho para ter as notificações de quando sair as novas aulas. Vou tentar sempre fazer uma aula dessa por semana e eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço. Se você tem interesse em aprender a criar suas próprias pixel arts, o curso Noniclass Pixel Art foi feito para você. Nesse curso, com mais de 14 horas e mais de 100 aulas, você irá aprender desde o conceito básico, como linhas, curvas e tudo mais, até mesmo conceitos avançados, como criar portraits, como trabalhar com animações e como aplicar os 12 princípios de animação nas suas pixel arts. O professor desse curso é o Ângelo, criador de jogos incríveis como Boomballoon e Cat Souls, e você vai ter um acesso vitalício a todo esse conteúdo. Se você ficou interessado e deseja aprender mais sobre pixel art, clique no link na descrição e se matricule no curso Noniclass Pixel Art.